Hoje eu tô aqui nesse especial da Malu pra contar pra vocês como foi o meu relato de parto normal. Bem, só de pensar nesse dia eu já fico super emocionada, eu tô aqui me segurando pra não chorar. Mas eu acredito que esse relato vai ajudar muito outras mães. Era um tipo de vídeo que eu procurava super quando eu tava grávida. Eu olhava muitos relatos, então eu espero que esse relato possa te ajudar e te encorajar. Bom, a Malu nasceu no dia 22 de junho, com 38 semanas e 2 dias. Mas a gente vai começar esse relato no dia 21. No dia 21, eu tive monitoragem e consulta com a minha ginecologista. A essa altura, eu já tinha essa rotina semanal. Se eu não me engano, era toda quarta-feira. E aí, nessa monitoragem, quando eu tava na fila da monitoragem, eu comecei a sentir umas cólicas bem fortes, tá? E nesse dia 21, que era o dia da monitoragem, foi um dia muito corrido pra mim, porque eu fazia atividade física 2 vezes na semana. Eram exercícios para realmente te preparar para o parto normal. E nesse dia, além do exercício, eu tinha monitoragem. Então eu lembro que foi um dia muito corrido. Eu entrava no exercício 11 horas, saía meio-dia e eu tinha monitoragem por ordem de chegada. Então eu levei comida e eu almocei no carro, tipo super corrida, para poder chegar na monitoragem no horário bom e ser atendida logo. Quando eu cheguei na monitoragem, eu comecei a sentir cólica. Eu acho que também por causa da correria, daquela adrenalina toda, porque eu tava muito preocupada com o horário. E eu ia pro exercício sozinha, dirigindo e tal. Eu tinha muita autonomia. Até o último dia da gravidez, eu tive muita autonomia. Então eu tava super corrida naquele dia. E aí na fila da monitoragem eu comecei a sentir cólica. Comecei a sentir cólica e me deu um alerta. Eu, caramba, será que a Malu vem hoje? Caramba! E fiquei pensando nessa possibilidade, fiquei um pouquinho mal, assim, vivendo aquela dorzinha. Mas aí eu fui atendida na monitoragem e eu comentei com a médica. Ó, tô sentindo uma cólica e tal. Aí ela, você tem fila agora, você tem consulta agora com a sua médica. Então comenta com ela, de repente. Aí beleza, tudo bem. Aí mostrei pra ela o resultado da minha monitoragem e já comentei logo que tava com cólica. E ela falou, Pri, não tem nenhum sinal de contração aqui na sua monitoragem, mas eu vou fazer um toque. Beleza. Aí ela fez o toque e falou, nadinha, Priscila, não tem contração, não tem dilatação, o seu colo tá grosso, então não tem sinal de neném não. Aí eu falei, poxa vida, eu achando que ela já vinha, porque tá doendo. Aí ela, ó, de repente no final de semana, isso era quarta, vai caminhar, vai fazer exercício pra ver se a gente acelera isso. Mas até então, nada. Aí eu, tá bom, beleza. Aí ela, beleza, então até semana que vem, tá bom? Tá bom, até semana que vem. Meio triste, né? Tá bom. Quando eu saí da consulta, eu encontrei com a minha cunhada, porque ela se consulta na mesma ginecologista que eu. E aí ela falou pra mim, Pri, vamos tomar um café em algum lugar, comer um bolo e tal? Vamos, demorou. Aí saí de lá, me despedi do meu marido, porque ele ia a todas as consultas comigo. Eu até comentei com ele da dor, mas ele também não ficou assustado nem nada não. Achamos normal ali. Ele achou normal. Eu não. Aí eu fui comer um bolo com a minha cunhada. A gente foi no Bocaditos, que é um lugar daqui de Natal. Só tô falando porque, tipo, é especial, né, cara? No meu último dia de gravidez eu fui no Bocaditos e lá tem um bolo muito bom. Aí a gente comeu o nosso bolo. Quando eu fui fazer xixi, eu vi que saiu sangue. Mas aí eu fui comentar com a minha cunhada, que ela é enfermeira. Aí ela foi e falou que era normal sair um pouquinho de sangue depois que faz toque. Aí eu, beleza, sussa, então vamos continuar a vida. E a dor, eu esqueci de falar isso antes, a dor ela passou. Depois que a médica falou pra mim que era pra eu deixar pra lá, tipo, eu acho que era um pouco de psicológico também. E aí fui comer o bolo, e aí comemos o nosso bolo, fofocamos e tal, e eu vim pra casa. Isso eram mais ou menos umas 5h30 da tarde. Aí o meu marido chegou e vida normal. Acho que
jantamos, fizemos as coisas aqui em casa, tivemos uma noite normal. Quando foi mais ou menos umas 10 horas, a gente estava na nossa cama assistindo Netflix, assistindo série. E aí eu tava sentada na cama, o meu marido deitado lá assistindo série. E sentada lá, eu comecei a sentir dores na lombar. Era uma dor que irradiava na lombar e vinha em direção à virilha. E aí, a dor começou a aumentar de forma rápida. E aí meu marido falou, Priscila, vamos monitorar isso aí. E a dor, ela começou, mas era uma dor que não me incomodava tanto. Doía, eu fazia umas caras assim, mas eu conseguia continuar assistindo série, normal. E aí, depois de um tempo, de forma rápida, assim, 1 hora depois, começou a ficar mais forte. Aí o meu marido falou, Priscila, vamos monitorar. Beleza, baixei um aplicativo rapidinho no celular e comecei a monitorar. Eu sei que chegou um ponto que eu fiquei de 4. Quando vinha a dor, eu levantava e ficava de 4 no chão, rebolando, botando o quadril pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. E aí o meu marido já ficou assim, me dá esse celular aí, deixa eu monitorar isso, deixa eu ver como é que tá esse negócio. Aí ele monitorou, tá com intervalo de 5, tá com intervalo de 6, tá com intervalo de 4, tipo, tava muito irregular, sabe? E aí, depois de um tempo, ele falou, Priscila, tá com intervalo de 3 e agora tá regular. Vamos pra maternidade. Gente, eu fiz um escândalo. Falei, não, eu não vou pra maternidade de jeito nenhum. Eu vou chegar lá, eles vão falar pra mim que eu tô com 1 de dilatação e vão me mandar de volta pra casa. E eu não quero ir e voltar. Eu só quero ir pra maternidade quando eu for parir de verdade. Então, ó, não vou, nem adianta que eu não vou pra maternidade agora. Acontece que na minha cabeça eu ia sentir aquelas dores por muitos dias ainda. Eu não tava acreditando que mesmo com intervalo de 3 minutos, aquilo de fato era uma contração. Porque eu nunca tinha tido uma contração. Então, assim, por mais que eu tivesse pesquisado super, assistido muitas séries e nananã, eu não estava acreditando que eu estava num trabalho de parto. Então, eu falei pro meu marido, tá, olha só, você quer ir pra maternidade? Então deixa pelo menos eu me maquiar na minha tranquilidade, tá? Aí ele que fez o escândalo dessa vez. Garota! Bota um vestido e vamos embora! Não vai se maquiar. E aí ele gravou esse vídeo que eu mostro pra vocês agora. Esse vídeo está precipitado, pois eu acho que eu volto pra casa. Mas deixa aí documentado para o futuro. Você vai se maquiar pra ir pro hospital? Meu marido não deixou, mas só levou na minha bolsinha. Se eu internar, eu me maquio lá. Tudo à prova d'água. Depois eu dou a dica. Tá vindo outra contração! Seguro! Então, entrei no carro, colocamos a mala de maternidade e partiu maternidade. O hospital fica a mais ou menos uns 5 minutos da minha casa, mas pareceu uma eternidade, porque as contrações vinham e eu não tinha posição para poder sentir a dor. Foi realmente muito ruim o caminho até a maternidade. E aí quando a gente chegou lá, e ele super atencioso no caminho, e aí, Pri, tá tudo bem? Não! E aí, beleza, a gente chegou lá, a gente estacionou o carro. Eu falei pra ele, ó, nem tira a mala de maternidade do carro, tá? Deixa aí, porque provavelmente a gente vai voltar pra casa, então a gente já volta, deixa ela aí. Se precisar, aí a gente pega. Aí ele, não, é isso aí, beleza, beleza. E aí, eu parei na calçada de novo pra ter uma contração. Gente, o meu vestido, eu tava com um vestido, que é esse aí que tava na filmagem, o vestido tava super apertado já, super curto, mas eu queria muito ir com aquele vestido pra maternidade. E aí, cara, eu lembro que na calçada tinha tipo um barzinho em frente do hospital.
E aí, cara, o vestido eu acho que tava super curto já. E pra ter aquela contração eu tava toda desgrenhada. Aí eu, caraca, vamos ver minha calcinha, não sei o que. Aí o Rômulo, Pri, relaxa, eu tô aqui, nananã, me acalmando e tal. Mas eu tava ali super constrangida e tal, tendo aquela contração na calçada. E aí a gente entrou no hospital, então. E eu entrei no hospital com a mão nas costas, assim, com a barriga toda empinada e tal. E aí a secretária da recepção foi e falou: ah, é ortopedia, é? Aí o Rômulo: não, moça, ela tá parindo! Aí já chegou o moço com a cadeira de rodas. Eu falei: não, eu não quero sentar não, deixa eu ir em pé que vai ser melhor. Aí beleza, aí eu fui andando com ele e toda hora eu parava pra ter contração. Quando a gente chegou na hora de fazer a ficha, o cadastramento pra dar entrada no hospital, gente, pra mim aquele cadastramento demorou 3.000 horas. O moço perguntando tudo quanto é coisa. Ah, o seu endereço, seu RG, nananã, nananã. E eu andando de um lado pro outro, com a mão na coluna, sentindo aquela dor. E o tempo todo eu pensava: Deus, me ajuda, eu não vou morrer sentindo essas dores. Assim, eu não tava sentindo a maior dor do mundo, tá? Mas era uma dor muito diferente pra mim que me deixava com medo. Então o que me acalmava muito naquele momento era orar. Era pedir a Deus, era me concentrar em Deus. Então aquele era o meu foco. O Rômulo tava lá fazendo a ficha, eu andando de um lado pro outro no hospital e eu precisava focar. Quando vinham as dores eu focava. Deus, eu sei que essa dor não é pra morte, não é pra tristeza, não é pra nada desse tipo, é pra vida, é pra alegria. Então me ajuda. Então eu me concentrava na dor, em Deus e na dor. Uma coisa que eu li super nos meus relatos, nos relatos que eu já li, era que você tinha que aceitar aquela dor e não lutar contra ela. Então sempre quando vinha a dor, eu tentava viver realmente aquela dor, eu me concentrava nela, respirava fundo e deixava ela acontecer, eu não lutava contra ela. Isso é uma coisa muito doida, né? Sou até poético, mas na hora do vamos ver é tiro, tapa e bomba. Mas dá certo, gente, dá certo. Terminou ali a ficha do cadastramento de entrada no hospital e aí a gente foi para uma outra parte que é meio que a recepção das enfermeiras. Gente, eu tava achando tudo muito demorado, mas enfim, eu acho que isso é padrão do hospital. E aí quando as enfermeiras me receberam, elas começaram a fazer algumas perguntas e a aferir a minha pressão. Toda hora eu pedia pra esperar porque vinha uma contração. E até que a enfermeira falou: nossa, né, a dor tá com um intervalo muito curto. E aí o meu marido tá muito curto e tal. E aí naquela hora minha ficha começou a cair de que realmente... Porque até então tudo era muito incerto na minha cabeça, sabe? Eu tava o tempo todo em dúvida do que... Eu tava o tempo todo em dúvida se o que eu tava sentindo era realmente um trabalho de parto. Eu tava muito confusa e tal. E aí quando a enfermeira falou aquilo, a ficha começou a cair de que talvez realmente eu tivesse num trabalho de parto. E isso me deixava um pouco mais nervosa e ansiosa. E parecia que a cada vez que vinha a contração, ela vinha mais forte por causa disso, por causa desse comentário, sabe? E aí, depois que a enfermeira terminou ali o trabalho dela, ela me ajudou a ir até a médica de plantão. Quando chegou na médica, ela não era uma médica muito doce, muito fofa, ela era muito fria, sabe? E aí ela foi me fazendo perguntar: que horas você começou a sentir a dor? 10h30, mais ou menos. Perguntou também: você reparou se a sua bolsa estourou? Aí eu: não, acho que não. Algumas perguntas assim. E aí ela foi e me colocou na cama pra poder fazer toque. A enfermeira foi me ajudar a deitar e tal. E aí quando a médica fez o toque, ela falou: olha, você tá com 7 de dilatação. Gente, quando ela falou isso, eu comecei a gritar.
Eu gritei muito, eu comecei a gritar, glória a Deus, vem anestesia, vem neném, vai nascer, uhul, a dor vai acabar, a dor vai acabar. Eu gritei loucamente, o meu marido ficou rindo de mim. Aí a médica foi e pediu o telefone da minha médica. Aí ela ligou pra médica e falou, olha, sua paciente fulana de tal tá aqui, ela tá com o colo bem fininho, tá com 7 de dilatação, o neném vai nascer. Gente, a partir dali, as contrações doeram ainda mais, porque eu sabia que o neném ia chegar. Então assim, eu fiquei mais nervosa ainda, e mais ansiosa e mais sensível às dores, sabe? E aí depois daquilo, a enfermeira foi, trocou a minha roupa. Gente, tudo isso de forma muito devagar, eu tava igual uma tartaruga e toda hora eu parava pra sentir a contração. Então foi tudo muito, muito lento. Então eu coloquei aquela roupinha de hospital e eu fui pra bola de pilates. Eu fiquei lá tentando rebolar na bola, mas eu nem conseguia rebolar direito. Eu ficava fazendo uns movimentos bem tartarugueses ali em cima da bola. E a minha médica chegou. Ela chegou em 15 minutos, foi muito rapidinho. Mas na hora eu não tenho nem noção, assim, de tempo, se demorou ou se não demorou, sabe? E aí a minha médica chegou como um anjo, uma fofa maravilhosa. Ela ficou fazendo carinho na minha cabeça e tal. E eu lembro que ela tentou conversar comigo na hora, ficou fazendo piada comigo, tipo, nossa, você tá parindo e tá com essa cintura fina, que não sei o quê. Porque a parte de trás da roupa era meio aberta, né? Dava pra ver as costas todo, o bumbum e tal. E aí ela ficou, tipo, brincando comigo. Só que eu, gente, deixei a médica totalmente no vácuo, porque eu já tava na partolândia, como falam. Eu tava em outro mundo, eu tava totalmente focada ali nas dores que eu tava sentindo e eu não conseguia mais a essa altura conversar. Então eu tava super quieta, focada ali no parto já, nas dores. Porque como eu falei, agora eu sabia que era verdade. E aí ela falou, Priscila, o anestesista chegou, eu vou estourar sua bolsa, tá? Vou colocar você em posição ginecológica. Aí beleza. E quando ela olhou, ela falou, Priscila, você está com 10 de dilatação. Gente, quando ela falou isso, cara, bolsa rota, sentindo o quentinho do líquido amniótico. Eu sabendo que eu estava com 10 de dilatação. Quando veio a contração, eu senti a maior contração da minha vida. E eu senti uma dor gigante, gigante, gigante. Eu lembro muito daquela dor, é muito presente, assim, na minha memória. E aí eu segurei a mão da enfermeira que estava do meu lado. Eu tateei, assim, o rosto dela. Quando eu achei o ombro dela, eu segurei. E aí eu gritei como se não houvesse amanhã, sentindo aquela contração. Logo depois que a contração passou, eu tomei a anestesia e o anestesista falou, Priscila, eu vou te falar a hora de fazer a força. É como se você fizesse um cocô bem grande, você precisa fazer força. E aí eu vou te avisando quando chegar a hora. Beleza. E aí quando chegou a hora, e aí eles me deram 2 pedaços de pano pra poder segurar, se chama força direcionada, alguma coisa nesse sentido. E aí eu segurei os panos na hora de fazer força e mais ou menos 4 forças depois a Malu nasceu. E a 1h57 da manhã a Malu nasceu. E foi o momento mais surpreendente da minha vida. Porque eu tive a reação que eu nunca achei que eu tivesse. Eu não chorei. Eu olhei a Malu e eu ainda não estava entendendo direito que aquilo tudo tinha acontecido de forma tão rápida, tão surpreendente, tão muito mais do que eu sonhei. Foi realmente incrível viver aquele momento e ver que eu fui a protagonista, sabe, do meu parto. Aquilo foi realmente muito importante pra mim. Foi... Ai, meu Deus. Vou chorar. Viver aquilo foi muito mais do que eu poderia imaginar. Eu acho que eu nem achava que eu fosse capaz, sabe, de viver um parto normal. E eu posso dizer que
que foi maravilhoso pra mim, que foi incrível, sabe? Ser realmente a protagonista do meu parto. Foi um sonho realizado, E um pouquinho depois a gente foi pro nosso quarto e simplesmente eu não consegui dormir. Logo que a gente chegou no quarto, meu marido capotou, a Malu também. E eu tenho uma foto, a foto não tá em boa qualidade, nem nada do tipo, mas eu vou colocar aí pra vocês verem. E é uma foto que tem muito significado pra mim, porque eu passei a noite toda depois do parto agradecendo a Deus e orando, agradecendo a Deus por ter chegado até ali daquele jeito, com a Malu perfeita. Eu tava me sentindo a mulher mais privilegiada do mundo. E foi incrível passar por aquela experiência. E eu passei, e naquela madrugada eu vi o dia amanhecer, olhando pra Malu, olhando pro Rômulo. E aquela madrugada de quando a Malu nasceu, sei lá, de 2h30 da manhã, 2 horas da manhã, até 5h30 da manhã, que é a hora que o sol nasce, parece que aquela manhã passou num flash. Porque eu fiquei olhando pra ela e contemplando a maravilha que tinha acontecido naquela madrugada. E sem acreditar, foi realmente incrível, foi uma experiência incrível, que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que fosse daquela forma. Gente, e eu tenho medo de tomar injeção, cara. Eu sou muito sensível à dor, muito sensível. E eu consegui parir, eu consegui passar por essa experiência. Então, se você tem medo, não tenha. Ora muito. Eu só posso dar o crédito a esse parto divino que eu tive, a Deus, porque realmente Deus fez tudo muito mais. Deus arquitetou o meu parto de uma forma muito maravilhosa. Na semana que eu tava tendo a Malu, eu sei que as maternidades estavam muito lotadas nessa época. Inclusive, uma amiga minha, Marília, beijo Marília, falou comigo dias antes, uma semana antes. Falou, Pri, se você quer ter o seu parto, é melhor você agendar, porque não tá tendo leito disponível nas maternidades, então tá muito complicada a situação. E aí, gente, um lado meu ficou com medo, mas o outro lado encarava super de boa, super de bom humor. E eu lembro que eu ficava falando, cara, eu não tive nenhuma complicação na minha gravidez até hoje. Eu tô tendo uma gravidez tão maravilhosa que eu não vou me preocupar com o parto. Se eu tiver que parir no corredor, eu vou parir, eu não vou ligar. Eu me importo muito de ter um parto normal. Se Deus me conceder isso, até aqui em casa eu teria. Eu super falava isso porque eu queria muito ter um parto domiciliar, mas o Rômulo não encarava de jeito nenhum. E tudo bem, vai. Eu dou toda a razão, tá? Eu sei que no hospital é muito melhor pra ter uma assistência dessa. Então, eu não ficava brava, assim, de ter que ir pra um hospital, não. Mas, no entanto, eu fui pra maternidade e tinha leito pra mim, tinha lugar exclusivo, maravilhoso pra eu poder parir, pra eu ter o meu trabalho de parto. Então, tudo, tinha apartamento, tinha um apartamento lá pra gente ficar. Tudo foi muito bem arquitetado por Deus. Foi muito maravilhoso. E é isso, gente. Eu espero que a minha experiência ajude vocês. Foi o dia mais incrível da minha vida. E com certeza, quando eu tiver outro filho, eu vou querer encarar outro parto normal. Porque foi maravilhoso pra mim. Foi maravilhoso pra mim, foi maravilhoso pra Malu. Foi uma experiência indescritível. Foi um sonho realizado. Eu realmente tinha o sonho de parir. E Deus realizou esse sonho.
Eu espero que essa experiência sirva para motivar outras mulheres. Eu acredito muito que o nosso corpo é preparado para isso. Não receba sobre a sua vida nenhum tipo de frase do tipo dói muito, é a pior dor do mundo. Eu falei que foi a minha pior dor do mundo, mas é uma dor pra vida e não pra morte. Eu acho que tudo tá aqui, sabe? É a forma que você encara. Leve essa experiência como uma forma ruim, como uma coisa ruim, porque não é. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma mulher. Exercícios durante a gestação inteira, me preparando para o parto normal mesmo. Eram exercícios de agachamento, exercícios de força, exercícios para fortalecer o períneo também. E além desses exercícios, eu orava muito, gente. Eu costumo falar que eu nem negociava com Deus, eu fazia uma oração muito... Eu não orava, nem é muito certo, mas eu não orava pedindo a Deus a vontade dele, sabe? A minha oração era muito, Deus, por favor, concede o meu sonho, por favor. Eu quero muito ter um parto normal, me conceda essa experiência, por favor. Mas Deus, olha só, se for pra dar um ruim muito grande, tá bom, vamos pra cesárea, mas por favor, me faz viver o parto normal. E o meu sonho, a minha oração era muito direcionada nisso. E Deus me concedeu esse sonho. Então é isso, meninas. Um beijo pra vocês e um ótimo parto normal, ou cesárea, ou seja o que for, tá bom? Um beijo. Tchau!